Bem, nós estamos falando de 1 Coríntios capítulo 11. Põe para mim, por favor. 11, 28. É muito interessante que a gente ponha atenção na sequência desse texto aí. Tem algumas verdades tremendas aqui no texto, em cima do que nós estamos falando sobre unidade, sobre serviço, sobre ser bênção na vida dos outros. Então, ele manda a gente se examinar, e aí fala que porque faltou isso, há entre nós fracos, doentes e alguns que dormem. Correto? Põe para mim o último versículo do capítulo 11. Aquele que come e bebe sem discernir, bebe condenação. O último é esse, 34. Tá. Quando entra no capítulo 12, versículo 1, fala de quê? 12, 1. Fala de quê? Dos dons espirituais. Acerca dos dons, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Correto? Qual é a ligação que você faz entre o capítulo 11, que trata de ceia, trata de vida da igreja, trata de relacionamento, trata de eu me examinar para ver como é que eu estou com os irmãos? Esse é o exame que a gente tem que fazer. Como é que eu estou com os irmãos? Esse é o exame. Amém? Não é examinar para ver se eu cometi algum pecado durante a semana. Não é isso. É como eu estou com os irmãos. Porque esse é o assunto do livro. Então ele fecha aqui o capítulo 11 falando da ceia. A ceia é a melhor manifestação de vida de igreja. Então, quando eu proclamo a ceia, eu estou declarando o que eu sou na minha vida diária com meus irmãos. Amém? Se você não vive uma vida diária, uma vida comum com seus irmãos, com profundidade e verdade, a ceia se torna mentira. Por isso que há uma condenação para os que tomam erradamente. Ou seja, a ceia tem que ser a manifestação do que eu sou fora da ceia. Não sei se eu me faço entender. Tá bem? Então você, ao celebrar a ceia, está dizendo, eu sou assim com meus irmãos, nós somos um. Correto? Nós somos um só pão, nós somos um só corpo. E aí entra no capítulo 12 e ele fala de quê? Acerca dos dons, ele fala de dons. Por que Paulo fala de dons logo depois de falar do corpo? A aparência que dá é que ele escreveu, aí terminou o assunto e falou, bom, deixa eu aproveitar e entrar com outro tema. Os dons, ele é da comunhão da igreja, Da coletividade da igreja, para exercer a edificação. O fato, segundo a minha compreensão, que o que o corpo, o que o sangue natural faz no corpo humano é o que o Espírito Santo faz no corpo de Cristo. Sim, o que é que o sangue faz no nosso corpo? Ele leva nutrientes, ele leva oxigênio, ele leva aquilo que precisa no sangue chamado sangue arterial. Na volta é o sangue venoso, ele traz as toxinas, traz as impurezas. Esse é um trabalho do Espírito Santo na vida da igreja, é ele que faz isso. E os dons espirituais é o trabalho do Espírito Santo purificando os irmãos. Cada vez que eu sou usado nos dons espirituais, eu estou manifestando a vida de igreja, a vida do Espírito Santo. Então, os dons espirituais é o Espírito me usando para abençoar alguém, levar nutrientes, levar oxigênio, levar vida para as últimas partes do corpo. Amém? Amém. A palavra diz em Romanos 8, 11, que se habita em vós o Espírito daquele que levantou a Cristo dentre os mortos. O que foi que levantou a Jesus dentre os mortos? O Espírito Santo. Mas se você for para Hebreus capítulo 13, versículo 20, diz que o sangue da aliança levantou Jesus da sepultura. Romanos 8 fala do Espírito e Hebreus 13 fala do sangue.
Então, quem é que levantou a crise dos mortos? Foi o sangue ou foi o espírito? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, os dons espirituais é o sangue fluindo. Quando você vai no hospital e você vai tomar uma injeção na veia, o que eles aplicam aqui? Como é o nome da coisa lá que aplicam borrachinha? Garrote. Por que põe o garrote? Para o sangue parar de fluir, para poder dar injeção. Tá. Preste atenção numa coisa. Quando você decide não ser usado nos dons espirituais para abençoar o irmão, você está garroteando o corpo. Se demorar a tirar, vai agregando e mata. Uhum. Se pôr um garrote e não tirar, ele vai... E como é que a gente garroteia? Como é que a gente impede o sangue fluir? Quando você recebe uma palavra, recebe uma impressão, recebe uma visão, aí você fala, não vou contar não, porque eu não sei se é de Deus. Você está garroteando. Você não está deixando o sangue fluir. Você não está deixando o Espírito Santo fluir. E qual o motivo? A minha imagem. E se eu estiver errado? Tá. E se você estiver certo? Não é melhor você fazer, dando ao irmão, como está escrito em Coríntios 14, dando ao irmão a liberdade de julgar o que eu estou falando? Agora isso só funciona ou no relacionamento com o ímpio também? Qualquer. Porque Jesus usou os dons para abençoar os ímpios. Ele não falou que esses sinais vão seguir os que creem? E vai seguir onde? Na evangelização. Na evangelização. Mas funciona principalmente no corpo de Cristo. Amém, amados? E aí o próximo versículo de Coríntios 12 diz aqui, porque antes vocês eram guiados aos ídolos mudos. Aqui Paulo estabelece uma comparação. Ele fala que os ídolos aos quais seguíamos eram mudos. O que ele quer dizer? Que o nosso Deus fala. E fala através de quê? Dos dons espirituais. Então, cada vez que os dons são manifestos na vida da igreja, é Deus falando. E, amados, esse é o único texto da Escritura, é o único lugar na Escritura que mostra a manifestação da Trindade no mesmo lugar. Se não, vejamos, passa aí, por favor. Ninguém que fala pelo Espírito diz, pode ir mais adiante, versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus. Aqui está se referindo ao Pai. É o mesmo Deus que opera a diversidade. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito. A pessoa pergunta, quantos dons a gente pode ter? Eu digo, nenhum em todos. Por que nenhum? Porque os dons são meus, são do Espírito. Agora, se eu tenho o Espírito, eu tenho todos os dons. Sim ou não? Eu tenho todos os dons. Então ele fala, você não pode ser ignorante quanto a isso. E aí, ele vai explicando, correto? Os dons, variedade de línguas, interpretação das línguas, profecia, milagres, palavra de conhecimento, palavra de discernimento, palavra de sabedoria. Aí fala de profecia. Ele vai relacionando. São dons, são características, são carismas, são capacidades que Deus nos dá para edificação da igreja. Amém? Se o que eu estou falando é verdade, eu creio que é verdade, que o Espírito Santo ele flui através de nós abençoando, todas as vezes que eu colocar aquela borrachinha para impedir, eu estou prejudicando a meus irmãos. E prejudicando... Tem um chocolate para mim, não? Quero lá, obrigado. Cada vez que eu preservo a minha imagem, porque eu não quero correr o risco de profetizar uma palavra errada,
Porque eu preservo a minha imagem. Cada vez que eu faço isso, eu estou prejudicando a igreja. Pausa para discussão. Na realidade, Jamê, é muita gente, muitos irmãos que dão prejuízo no corpo inteiro. Isso. Quem não produz dá prejuízo. Como uma empresa contratar um funcionário e ele não produz. Infelizmente não. E sabe, Luiz, aquilo que eu comentei ontem. Às vezes você pergunta para a pessoa, o que é que você faz na igreja? Fala, não faço nada, não, sou só membro. Como é que você pode ser membro da igreja e não abençoar a igreja? Porque ele diz que quando a gente reúne, cada um tem. E quando é que você recebeu? Quando você recebeu o Espírito Santo. Deu para entender, não? Sim. Como é que você tem o Espírito Santo e não tem o que ele tem? Hoje, uma perguntinha, só para esclarecer para mim, né? Quando você diz assim, olha, não tem e tem, todos, né? Aí eu tenho todos os dons porque eu tenho o Espírito Santo em mim, né? E esse dom vai manifestar de acordo com a necessidade do momento, não é que eu vou falar tudo de uma vez, né? No momento em que eu estou, o Espírito Santo flui naquele dom para eu manifestar. Isso. Quando você casou com Rita, tudo que você tem fazendo no Mato Grosso é da Rita. É da Rita. Correto? Com Deus não tem casamento, como é que fala, parcial de bens. Não tem. Casamento com Deus é comunhão universal. É tudo, né? O que Deus tem é seu. Amém? Agora, o que você vai fazer com isso que é seu? O que você pergunta está embutido naquilo que Paulo fala, que a gente deve buscar os melhores dons. Sim. Aqui corremos um sério risco. Porque se a gente pensar em melhor em termos de qualidade de cada dom, nós vamos ter que descobrir qual que é o pior. Certo? Por dedução, nós vamos ter que achar qual é o pior. Então, qual que é o melhor? Qual é o melhor dom para aquele momento? Porque se tem uma pessoa enferma, eu tenho que ser usado num dom que vai cooperar para aquilo. Então, esse é o melhor dom para esse momento. Mas, para isso, eu preciso sair de casa, sair da minha individualidade já com os dons. Correto? Eu já saio com os dons espirituais. E no ambiente da reunião, que pode ser 2 pessoas só, eu vou praticar o cântico do Daniel de Souza. Qual foi o cântico que eu falei? Somos teus olhos à procura dos aflitos. Então eu cheguei numa reunião, eu não vou fechar os meus olhos. Ainda que alguns dirigentes de música insistam que eu tenho que fechar os olhos. Eu não vou fechar. Porque eu preciso olhar o ambiente para ver os olhos das pessoas. Eu preciso perceber quem ali está aflito. Deu para entender isso, amado? Amém. Porque uma reunião não é um lugar de assistência. Tem irmão que fala assim, vou assistir o culto, querido, você assiste futebol, você assiste filme, o culto você não assiste, você presta um culto. Então, quando você reúne, você tem. Agora, você usa se você quiser, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Você pode falar assim, eu não quero ser usado. Ponto, acabou. Você está colocando o garrote aqui. Ponto. Agora, tem um caso que um determinado ser não queria ser usado, nem pensava em ser usado e foi. Que foi a mula de Balaão. Deus não perguntou para a mula se queria ser usada, ela nem decidiu. Ué, mas você, desculpa a expressão, você não é mula, você é uma pessoa com decisão e com vontade. É você que decide se você vai ser uma bênção ou não. É você que decide se você vai abençoar o irmão naquele dia ou não. E se você sai de casa com essa ideia de vou abençoar, você vai chegar na reunião, que pode ser de 2 pessoas, você vai prestar atenção. Como é que está aquela pessoa?
Você vai ver pessoas... Você já viu gente assim que chega na reunião com o farol baixo? É. Algum sol na lanterna? Você já viu, não? Usa pilha pequena, né? Usa pilha indevida, pilha gasta, pilha está perdendo a energia. Pessoa ferida, né? O que é que você faz com isso? Quando você vê uma pessoa que os olhos dela não estão brilhantes, o que é que você faz? Liga para o pastor, pede para o pastor visitar. É isso, não? Cuida dela. Não, não. Eu chego lá e abençoo. Sim, irmão. O dom fluir. Por que você acha que no capítulo 12 fala de dons, capítulo 14 fala de dons e o 13 fala de amor? Porque é o amor que nos move nos dons. Amém. Quanto mais eu amo a igreja, mais eu for usado nos dons espirituais. Agora, se você não ama a igreja, pronto, você está liberado. Mas se você ama a igreja, se você ama as pessoas, você vai dizer assim, hoje eu vou ser uma bênção naquela reunião. Amém? Durante um tempo lá em Jundiaí, por uma questão de didática, eu insisti com o irmão, você vai para a reunião, leva algum presente para alguém. Por exemplo, tem irmãs que fazem um bolo maravilhosamente. Leva um bolo. Outros que bordam pano de prato, leva um pano de prato. Outros que gostam de caneta, leva uma caneta. Leva o que você gosta. Não aquela camisa que tem em casa que você não suporta. Aquele sapato que está doendo o cabo, aí você leva. Não, leva o que você usa, que você gosta, que é precioso para você. É esse o presente que é presente. O restante é descarrego. Mas não vai descarregar lá porque você não gosta em casa. Então eu falei para os irmãos, vamos aprender a levar presentes. Ensinando aos irmãos que são dons que a gente tem que levar. A palavra fala de que somos bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O que é o bom despenseiro? É aquele que tem a chave da despensa, que abre a despensa na hora que a pessoa tem fome. Mas às vezes a gente tem a chave e joga a chave fora. Enquanto tem pessoas do nosso lado que estão necessitadas. De que é que eu estou falando? Mas estou falando de ceia. De que é que eu estou falando? Estou falando da igreja. Da vida da igreja. De romanos praticado. Porque é fé e comportamento, as duas coisas caminham juntas. A pior coisa que tem é o crente esquizofrênico. Estou falando esquizofrênico de saúde física, não. Estou falando daquele crente esquizofrênico que crê numa coisa e pratica outra. É uma infelicidade total. Um dia um pastor foi na minha casa. Eu digo um dia um pastor, porque esse era um pastor, era muito amigo de Iraninha nas infância. E ele é líder de uma grande denominação no Brasil. Estava lá em casa. E ficou muito curioso com o nosso estilo de vida. E ele começou a perguntar uma coisa, perguntar outra, ele foi ficando escandalizado, cada vez mais escandalizado. Aí no final da conversa ele falou, Jair, eu creio que é assim que a gente tem que viver, mas eu não tenho fé para isso. Uau. Falei, meu Deus, que infelicidade. Você não viver naquilo que você crê. É uma esquizofrenia espiritual. Concorda ou não? Sim. Vocês creem em tudo que eu estou falando até agora? Sim. E daí? E daí? O que é que nós vamos fazer? Nós somos responsáveis por aquilo que ouvimos. Se a gente não tivesse ouvido, a gente estaria livre. A gente estaria livre. Ah, mas por que eu ouvi isso? Quem já me falou isso? Como eu falei ontem, eu não vim trazer paz à terra. Eu vim trazer fogo e dissensão. Eu vim trazer problema. Eu vim despertar você para você entrar naquilo que Deus quer. E você é uma bênção. Você é um poema de Deus. Você é uma pessoa chamada pelo Senhor. E chamada para abençoar. Amém. Então, até quando? Não está na hora, mas não está na hora. Sim ou não? Sim. Vocês ficaram muito quietos. Não gosto disso, não. Então, há uma realidade espiritual que nós precisamos perceber sempre, em todo lugar que estamos. Você está no ônibus, tem uma realidade espiritual ali. Você está na escola, tem uma realidade espiritual. E quando você vê essa realidade espiritual, a gente chama de visão profética.
Isso chama visão profética. Você vê o que Deus está vendo. E foi o que aconteceu. E aí ele passa a agir de acordo com o que ele vê. Me compreende? Por isso que é extremamente importante você chegar numa reunião e olhar com os olhos de Deus as pessoas que estão ali. Correto? E se aproximar da pessoa que Deus lhe mostrou. E Deus mostra. Deus mostra, porque antes nós éramos guiados aos ídolos mudos, mas agora nós somos guiados a um Deus que fala. Vocês concordam com isso, não? Amém. Deus fala? Deus mostra? Sim. Nós vamos andar nessa fé. Então você chega num lugar e Deus começa a lhe mostrar quem são as pessoas abatidas. O que é que você deve fazer? Chega perto. Aproximar da pessoa. Chega perto. Na expectativa de que Deus vai lhe dar uma palavra para essa pessoa. Mas se por acaso Deus não lhe der uma palavra, o que você deve fazer? Falar com ela. É o mínimo. Estava com minha esposa lá e fui no banheiro. Quando eu cheguei na porta do banheiro, estava o senhor que cuida do banheiro. E eu olhei para ele não estava bem. E eu perguntei, tudo bem? Eu tenho aprendido a perguntar tudo bem, não como saudação, mas como pergunta. Eu olhei para ele e perguntei, tudo bem? Aí lá, tudo bem. E assim, falei, não, você não está bem não. Você não está bem, os olhos seus não estão bem. Ele falou, tem 3 dias que eu estou com dor de cabeça. Ali na porta do banheiro, pôs a mão na cabeça dele e orei. Eu estava num lanchonete e, pensando na música de Daniel, eu comecei a olhar para as pessoas que estavam ali e vi uma senhora limpando a mesa e Deus me mostrou que ela estava aflita. Eu cheguei perto dela e falei, Deus me mostrou que você está aflita. E ela desabou. E falou da história da filha dela, que estava numa situação terrível. Eu estava na porta do mercado e estava lá o guardinha ali na porta do mercado e eu olhei para ele e percebi que Deus tinha alguma coisa. E se tem uma coisa que ajuda a gente a puxar assunto, é chuva, né? Vai chover, ou está faltando chuva. É ou não? Chuva é assim, uma boa coisa, né? Não conversa sobre o governo, não, que pode dar coisa errada. Mas chuva, e realmente o céu estava totalmente escuro. Eu falei, ainda bem que você vai para casa daqui a pouco. Ele falou, não vou para casa não. Eu vou para um outro mercado, que eu trabalho a noite toda no outro mercado. Porque a minha filha arranjou emprego agora e não traz um tostão para casa e desabou a falar. Agora, o que foi preciso? Que eu chegasse. A história do chamado bom samaritano, que eu não chamo de bom samaritano, eu chamo de samaritano normal. Não é normal você chegar perto de uma pessoa que está aflita? Não é normal. O anormal é você fazer nada. Então passou o sacerdote, passou o levita. Por que Deus falou de sacerdote e levita? Porque ele falou do ministério e da estrutura religiosa, que não se importam com pessoas feridas. Aí falou do samaritano. Se tinha uma coisa que Jesus não deixava, era um fariseu quieto. Tá quieto, ele mexia com o fariseu. Ele espicaçava, ele perturbava o fariseu. Porque ele podia falar assim, um romano, um grego, que não ia ter problema, falou um samaritano. Colocou como comparação. E o texto diz que o samaritano viu o homem caído. Quando fala que o sacerdote e o levita passaram de largo, não é em termos geográficos, é em termos de coração. Porque não era uma estrada assim de pista dupla, era uma estrada de carroça. Impossível passar naquele lugar e não ver aquele homem caído. Então, quando o texto fala que eles fizeram o alago, ele tirou o coração da coisa. Ele tirou o coração. E o samaritano fez o contrário. Ele chegou perto. E é muito interessante a sequência do texto, que diz que ele chegou perto, ele viu as feridas e o coração dele se encheu de compaixão. A gente quer que o coração seja cheio de compaixão para a gente se aproximar. Mas a gente se aproxima e Deus dá compaixão. Os samaritanos eram excluídos, né? Sim. Era como cachorros. Quando a gente conversando lá, falando que nós somos consolados com as consolações que recebemos. As consolações que recebemos. Uhum.
Isaías 53 fala que Jesus, que era homem de dores, sabe o que é padecer. Uhum. Então ele sabe o que a gente sabe. Uhum. Ele sabe da nossa dor. E uma das edificações da igreja, que às vezes ela não é feita, porque muitas pessoas passou por experiências negativas, dores absurdas, e ela fica presa naquilo ali. Quando você passa por uma experiência muito difícil na vida, por exemplo, eu passei, então eu sei hoje, quando alguém passa igual ou parecido, o cara está sentindo. Uhum. E a gente tem que resolver esse coração nosso. Uhum. E quando Jesus, Tomé falou assim, eu só creio se eu ver a ferida. Aí Jesus falou assim, põe a mão aqui. É uma grande edificação da igreja. Todos nós aqui já passamos por uma situação desagradável na vida. Eu vejo uma família atrapalhada, episódios na vida. E quando você... Isso existe, a ferida de Jesus estava lá. Ele mostrou, está aqui ferida, mas estou resolvido. Bota a mão aqui, você crê. Então você tem uma história que doeu e você encontra alguém que está doendo. Você fala assim, eu vivi isso aí. Uhum. Eu sei o que você está sentindo. Eu me resolvi. Você também vai se resolver. Então as nossas feridas vão servir para as pessoas crerem. Amém. Amém. Até, diz a Bíblia assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes as nossas feridas. Né? Por Todas. exemplo, eu fui edificado com a vida do Jamê. O Jamê ficou viúvo 3 meses antes do que eu, né, Jamê? Uhum. Foi. Aí quando eu conversei, que era a primeira vez, que, nossa, me contando, né? A história nossa foi diferente. Você sai de casa, sua esposa, o Senhor leva ela. No meu caso, a minha sai de casa, o Senhor leva ela. De onde ela estiver, Deus leva, né? Leva. Sem falar nada, né? Uhum. E assim, a minha ferida serve. Serve. As pessoas creem. Uhum. Eu vou contar sobre eu vivi. Uhum. Estou resolvido. Então você que está aqui hoje, passou por uma experiência, talvez familiar, coisa velha, que está remoendo isso, isso aí é para edificar o corpo já. Amém. Tem. Bota a mão aqui, ó, dá para você crer. De fato, eu falo muito isso no meu livro sobre sofrimento, falo muito sobre isso, que os acontecimentos em si mesmos, eles são neutros. Somos nós que usamos para o nosso proveito ou não. Porque não somos somente nós os cristãos que sofremos. Mas o que fazemos com isso aqui? Exatamente. Como reagimos diante do sofrimento. Como reagimos? No meu caso, quando Irani faleceu, esse livro aqui, sobre sofrimento, eu terminei de escrever ele em 98 e nunca tirei do computador. Estava lá. Aí fui ministrar em Vitória da Conquista, no retiro, no mês de abril. E Deus falou para mim para pregar sobre sofrimento. Deus estava me preparando para aquilo que viria no mês de julho. Deus estava me preparando. Entendeu? E depois foi que Deus falou comigo para louvar o seu nome por todas as benignidades que ele fez à minha vida através de Irani. E eu comecei a relacionar as bênçãos que Deus me deu através dela. Isso me consolou. Não resolveu o problema, que para mim resolveu o problema seria trazê-la de volta. Seria. E eu li um livro que eu recomendo a todo casal, por favor, todos os casais que aqui estão, comprem o livro chamado Anatomia de um Luto, do C.S. Lewis. Porque ele passa essa história, ele passa essa experiência. E ele fez uma pergunta que eu fiz. Senhor, por que é que você não trouxe minha esposa de volta? Porque o Senhor ressuscita. E Deus perguntou para ele, você acha justo eu ressuscitar sua esposa para ela morrer de novo? Não é justo.
Falei, não, Deus, é melhor para ela estar contigo. Mas muito melhor. Eu passei uma outra experiência de um discípulo que Deus me ajudou a formar. Um homem assim, gente, de um padrão fantástico. Era daqui de Belo Horizonte. Era lá de Belo Horizonte. Fantástico. E eu trabalhava na Força Aérea. Era um tipo de um capelão na Força Aérea. Visitava as bases aéreas aí do Brasil. E esse rapaz eu estava preparando para ele assumir meu lugar. Aí, num treinamento de helicóptero, o helicóptero vira com ele e queima ele inteirinho. Eu fui no hospital visitá-lo no Rio de Janeiro, era um pedaço de carne na cama. E um rapaz bonito, vistoso, cheio de Jesus. E o Senhor leva. Eu fiquei magoado com Deus. Eu fiquei. Eu estava numa reunião de pastores dali há um tempo, e aí falavam, irmão, vamos orar para um pastor tal que está com câncer. Eu falei, não oro. Não oro. Não oro por mais ninguém. Aí foi para um canto assim, sabe quando você desce escorregando pela parede assim? Eu disse, fiquei lá, não oro mais, para nunca mais vou orar. Deus não curou o Lopes Filho? Aí nisso saiu um irmão lá do meio dos pastores, um americano enorme, com as mãozonas enormes, pôs a mão na minha cabeça e falou, você não conhece os meus caminhos. Mas eu fiquei com tanta vergonha. Deus, me perdoa. Me perdoa. Quando Deus me falou para louvá-lo por todas as benignidades, Deus do céu, são muitas. Quanta coisa Deus fez na minha vida através da minha esposa. A vida de oração. Eu já contei para vocês. A Irene tinha um estilo de oração que eu vou contar. Ela falava para Deus de coisas que ela não gostava de que Deus fazia. Entendeu, não? Deus, não gostei disso e tal. A gente estava orando junto e eu me afastava. Falei, não. Eu acho que é por isso não conheço, não. Não conheço. Acho que é por isso que a gente identificava muito com ele. Pois é. Aí um dia eu falei, Irani, como é que você fala essas coisas para Deus? Ela falou, se eu não tiver liberdade para falar ao meu pai o que eu sinto, para quem mais eu vou falar? E aí eu comecei a aprender a orar com ela. Comecei a aprender a arrumar casa. Chega na minha casa lá, não é para minha glória, moléstia à parte. Está lá tudo arrumadinho. O único lugar da casa que não está bem arrumado é o quarto do meu filho. Mas eu fecho a porta e fico em paz. Porque bagunçar, bagunça é a sua vida, não a minha, né? Mas ela me ensinou. Ela me ensinou. O amor dela pelo Senhor, a seriedade nas escrituras, seriedade na oração. Gente, é muita coisa. É muita coisa. E qual o melhor lugar para ela? É comigo ou com o Senhor? Eu estava comentando que a única crise que eu tenho é um dia chegar lá e alguém falar para ela, já me chegou. Ela, quem? É a única crise que eu tenho. Mas a gente precisa aprender. A gente precisa aprender. Voltando então para a resposta. Chegando. Esse quem, você já falou 2 vezes, eu perdi. Esse quem, você está querendo dizer que ela está assim, que ela não lembra do céu, porque ela está admirada de você estar lá? Não, quem sou eu? Não lembro. Ela está lembrando agora. Não, gente. Ela está na presença de Deus tão cheia que qualquer pessoa é desconhecida para ela. E a minha filha me desafiou, pai, chega lá, põe a mão na cabeça da minha mãe. Eu falei assim, não, é um negócio dela com Deus. Porque eu sei, se eu puser a mão na cabeça dela e levantar, ela vai levantar muito brava. Eu não vou fazer isso. Eu não sou egoísta a esse nível de tirá-la do lugar onde ela mais desejou estar. Não é melhor com ele? Ela amou ao Senhor de forma fantástica. Correto? Agora, o que eu faço? Eu tenho que pegar a minha história, curtir a história, sentir a dor da história, mas usar a história para abençoar. Benignidade de Deus. Ver as benignidades. As feridas para que as pessoas creiam. Exatamente. Exatamente. Bem, na prática, chegar no lugar e olhar quem está necessitado e chegar perto.
Você vai ter palavra em todos os momentos, para todas as situações? Não. Não. Mas você pode chorar. Ou não pode? Você pode abraçar. Saber o que eu vim fazer aqui. É? O que eu vim fazer aqui? Exato. Ô, Jamil, Então, eu tive uma experiência. Qual versículo nós estamos? Que fazer, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Seja positivo. Chegue perto das pessoas. Fala, meu irmão. Eu tive uma experiência com um irmão. Ele chegou na nossa reunião todo despedaçado de um lugar que ele estava vindo. Eu não sabia. Só que o Espírito Santo me conduziu e recebeu na porta do local onde estava reunido. Eu abracei ele. Quando eu abracei ele, ele se sentiu tão consolado, ele começou a chorar, ele ficou chorando, que me melou tudo de lágrimas de catarro. E eu fui abraçando ele. As descrições não precisavam, né? Ele foi curado. Hoje esse homem é inteiro na vida do Senhor, na vida da igreja, certo? Ele estava despedaçado. Apenas um abraço. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Quando você começar a andar nesse caminho, não é um caminho muito seguro. Não chega para a pessoa e fala assim, olha, Deus me falou. Não, evita isso. Chega assim, olha, irmão, eu estava ali no canto e eu senti de orar com você. Vá por um caminho mais fácil para você e para a pessoa que está te ouvindo. Amém? Vai chegar numa hora que você vai ter discernimento total. Eu não digo que eu tenho discernimento total, mas eu estou no caminho. Eu estou aprendendo. Eu estava em Nova Trento, Santa Catarina. E eu tenho praticado essa coisa do Daniel de Souza. E eu olhei e Deus me mostrou uma senhora lá no meio. E Deus me falou, há uma mulher aqui que fez uma cirurgia e vai ter que repetir a cirurgia. E eu vi, inclusive, o local da cirurgia, que era aqui do lado. Deus me mostrou. Quando eu falei, ela veio chorando lá na frente. E eu pedi licença ao marido dela e apontei para o lugar onde tinha sido. Inúmeras vezes tem acontecido. Agora, por que tem acontecido? Porque eu me dispus. Eu me dispus. Meu irmão, não ponha em Deus os teus limites. Você é limitado. Deus não. Amém? Deus usa, pensando em mim, Deus usa qualquer um. Qualquer um. Quais dons? O que for necessário. O que for necessário. Mas é importante que a gente se importe com as pessoas. Correto? Qual dom que eu vou ser usado? Se você tomar 1 Coríntios, eu já estou terminando, tá? Se você tomar 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 6 até o versículo 9, e depois comparar com a lista que está no versículo 28 até o 31, você vai perceber que tem duas listas. A primeira lista fala de dons, que são operações eventuais. A segunda lista de ministério, que são aquilo que eu faço no dia a dia. Correto? Eu posso transformar um dom num serviço constante à igreja. Como é que eu explico isso? Vamos dizer que uma criança aqui nesse ambiente cai e machuca o joelho. Aí você fala, poxa vida, precisar de um band-aid. Via de regra, na bolsa das irmãs, tem de band-aid a asa de avião, tem de tudo ali na bolsa da mulher, né? Irene sempre gostava de bolsa grande e falava, no dia que você cair aí, eu vou ter que chamar a polícia para te resgatar, porque eu não vou achar. Né? No meio de tanta coisa. Então, uma irmã tem um band-aid, você pega esse band-aid e põe ali. Essa irmã fala assim, poxa vida, eu levei o band-aid e serviu tanto. Eu não vou levar só o band-aid, eu vou levar uma gás, um esparadrapo, uma neomicina. O que é que ela está fazendo? Ela está transformando uma operação eventual em um serviço, em um ministério. Tá bem? Aí, por acaso, aconteceu um outro problema. Ela tinha não só mais o band-aid, ela tinha mais. Porque ela falou, poxa vida, eu vou fazer uma caixinha de primeiros socorros. Você está transformando algo que é assim, eventual, você está transformando num serviço. Vai chegar um ponto
que alguém cair e fala assim, a irmã fulana tem. A irmã fulana tem. Mas tem que ter um começo. Amém? Então eu queria que a gente orasse agora. E eu vou desafiar você. Posso não? Próximo encontro nosso. À tarde. Ou com quem você se encontrar. Pede para Deus te usar. Tá? Porque fala, quando vos reunir. Isso aqui é uma reunião, né? Começou ontem. Vai até domingo, é uma reunião. Então Deus me usa aqui neste retiro. Tira de mim a atitude de espectador. Tira de mim a atitude de assistente. Eu estou aqui para servir a igreja. Eu estou aqui para servir os irmãos. Só um texto que o está comentando, Salmo 119, 96. 119, 96. Peraí que é muito som. 119, 96. Podia ler o Salmo 119 todo, não? Pode. A questão é agora ou à noite para dormir. Muda pra versão ARA aí, de jeito rapidinho. Tem um vício. Essa tradução não é boa, não. Aí. Veja bem o que você está falando. É ARA. Fala. Vejo que toda perfeição tem um limite, mas os teus mandamentos são imensuráveis. Ilimitados. Ilimitados. Não tem medida. Deus não tem limite. Não. Nós temos, Deus não tem. Amém? Amém. Você pode limitar Deus por vergonha, por insegurança. Você pode limitar Deus. Meu conselho é não limite, não. Não limite. Seja usado aqui nesse encontro. Amém. Vamos começar daqui, gente? Amém. Aí quando chegar em casa a gente vai ser mais usado, mais usado, mais usado. Até a gente ter completa confiança que Deus vai nos usar. Vamos orar sobre isso agora? Para Deus me usa nesse retiro. Eu quero olhar para as pessoas com os teus olhos. Pode orar. Pode orar.